Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite. Como é que foi seu dia? Como você está? Há uma disposição no seu coração para ouvir a voz de Deus nessa noite? Se não existe, que você possa pedir a Ele que gere, porque o Espírito Santo é o gerador de Deus. E nós estamos chegando assim no final do mês de março de 2021. Quem diria, né, que nós íamos passar esse tempo todo de pandemia? Mas aprove ao Senhor, em nosso tempo, na nossa época, trazer essa pandemia, o permitiu o Covid-19, né, que já é do Covid-21. Nós não sabemos onde vai parar tudo isso, mas de uma coisa temos certeza: o nosso Deus está no controle, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Não é? Talvez se diga assim, não sei até onde vai aguentar. Vai, a Bíblia diz que nós não somos provados além das nossas forças, mas que fiel é Deus, que juntamente com a provação Ele provê o escape. E Ele sabe até onde, até que ponto nós suportaremos. E Ele é Pai que cuida, que ama, que ampara. E certamente quando não suportarmos mais, Ele vai trazer o escape, não é? E muitas coisas têm acontecido, são muitas perdas, né? Muito sofrimento nesse tempo, muita dor, mas em tudo nós louvamos ao Senhor, porque Ele é o dono da nossa vida e Ele sabe exatamente o que está fazendo. E como falamos, estamos chegando no final do mês de março, né? Última quarta-feira do ano de 2021, do mês de março. E esse mês nós estivemos estudando, né? Ainda estamos, porque ainda é o 30 hoje, ou melhor, é 31, não é? Hoje é o último dia mesmo. Nós estamos estudando sobre ser guiado pelo Espírito Santo. O tema do mês é: se submeta à liderança do Espírito Santo. E, portanto, nós tomamos o livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 25, que diz assim: se vivermos no Espírito, também andamos em Espírito. Não é? É tipo uma ordem, uma chamativa, né? Se você vive, se você foi vivificado pelo Espírito Santo, se você já ressuscitou com Cristo, então siga a liderança do Espírito Santo, se submeta. Não é você mais que tem que estar na liderança, é Ele. E nós louvamos a Deus porque Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe o caminho, Ele sabe a vontade do Pai para nós, e Ele nos ama com amor perfeito, e ninguém pode nos amar tanto e cuidar tão bem de nós como Ele. Por isso nós o louvamos, o exaltamos e queremos declarar que é uma honra sermos guiados pelo Espírito Santo. É um prazer imenso, não é? Que Ele more dentro de nós. É um prazer poder falar com Ele todo o tempo que nós precisarmos. E nós agradecemos a Deus. E, para tanto, vamos estar orando nessa noite, não é? Para iniciarmos o nosso culto. Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome. Queremos Te bendizer pelos Teus feitos maravilhosos na nossa vida. Te exaltamos porque somente o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. Tu és fiel, verdadeiro. Obrigada, Senhor, porque há muita confusão nesse tempo. Há muitas incertezas, ó Deus, há muito sofrimento, sim, e há muitas respostas, mas que não é a Tua resposta. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor está no silêncio, mas Tu tens o domínio. Obrigada, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Tu és o El Shaddai, o nosso Deus, aquele que detém todo o poder, e nós cremos na Tua soberania, nós cremos que o Senhor está no comando de todas as coisas. E sabemos que nada, absolutamente nada, pode nos acontecer, sem que seja com a Tua permissão, sem que seja com o Teu consentimento. E nós Te agradecemos pelo amor que o Senhor tem para conosco. E nessa noite visita-nos pelo poder do Espírito Santo. Traz paz sobre cada coração, traz alegria, traz o consolo do Senhor sobre aqueles que estão enlutados, sobre aqueles que estão sofrendo, em nome de Jesus, mas que o Senhor venha ativar dentro de nós a convicção da salvação, a certeza que coisas melhores nos esperam, que coisas boas estão por vir, em nome de Jesus. Nós Te louvamos por essa esperança que foi plantada em nosso coração pelo Espírito Santo. Ó Deus, e pedimos que o Senhor venha reacender essa chama e que possamos estar convictos, ó Deus, da Tua presença conosco, ó Deus, e de que, ó Deus, depois deste tempo, nós estaremos em lugares melhores, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Graça e paz, amados irmãos, e vamos fazer desta música que vamos cantar agora
como uma oração e pedir com que o Espírito Santo de Deus venha renovar as nossas vidas, encher do seu fogo, da sua presença gloriosa. Amém? Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Santo Espírito, aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Eu navegarei, aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Aleluia. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia, aleluia, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e
enche-me de novo. Dependo de ti, Senhor. Dependo de ti, Jesus. Dependo de ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Dependo de ti, Senhor. Dependo de ti, Senhor. Preciso de ti, Senhor. Preciso de ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito. Aleluia, Deus. Aleluia. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, não é? E vamos continuar o nosso estudo do mês, que está baseado no livro de Gálatas 5, né, do 16 ao 26. Mas nós vamos ler novamente o versículo que nós citamos, que está no versículo 25. Diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é? E é interessante, amados, que esse é o plano de Deus. Viver no Espírito é parte do plano eterno de Deus. Jesus, quando ele estava aqui, ele dizia assim: olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não virá. E depois ele dizia: vocês não vão ficar órfãos, vocês terão um consolador. E quando ele vier, não é, ele vai fazer todas as coisas, vai ensinar todas as coisas, ou melhor, ele estará convosco. E é interessante que isso aconteceu. E o Espírito Santo de Deus, ele desceu, não é, para trazer o complemento da obra de Deus aqui na terra. Porque um plano que iniciou lá no Éden e que tem a cada dia se tornado caminhado, ou melhor, para um desfecho, que é para a redenção, né? Jesus nos redimiu na cruz, mas nós estamos aguardando. Ele prometeu que viria para nos buscar, como está lá em João 15, que ele vai voltar para nos buscar. Então, tudo está caminhando para esse tempo, que é um tempo de preparo do noivo e da noiva. Ou melhor, o noivo foi preparar a casa, foi preparar a morada, como ele diz lá em João. E nós, a igreja do Senhor, que somos a noiva, também estamos a nos preparar, não é? Para poder está subindo com o Espírito Santo para encontrarmos com o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. Mas, nesse tempo, nós precisamos entender as diretrizes do Espírito Santo. E ele tem nos guiado, não é? Para nos fazer entender que Jesus é o modelo do homem perfeito. O homem que Deus deseja lá no céu, o homem que vai entrar no céu. E ele quer isso de nós, que nós possamos imitar Cristo. Não estou querendo dizer aqui que nós somos perfeitos, não temos falha. Não, nós temos falha. Jesus nunca pecou. Mas nós pecamos, mas temos a providência, que é o sangue de Jesus Cristo, que nos lava e nos purifica de todo pecado. E quem nos convence disso é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo ele vai nos fazendo entender essas coisas, que Deus quer que nós copiemos Jesus, que não devemos copiar o pastor, não devemos copiar o diácono, não devemos copiar o pai, os erros dos pais, ou melhor, quero retificar, não devemos copiar erros de pai, erros de pastor, erro de diácono, erro de quem quer que seja.
mas o nosso modelo é Cristo, porque a nossa alma tem o desejo de perfeição, de justiça, e em Cristo nós encontramos todas essas qualidades. E o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos para ver em Cristo, para ver nos feitos de Cristo, nas atitudes de Cristo, tudo aquilo que anseia a alma do ser humano, que é o amor, que é a paz, que é a justiça, né? Que é o abraço incondicional. E tudo isso nós encontramos em Cristo, porque o Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos para vermos isso em Cristo. Amém? E nós louvamos ao Senhor pelo Espírito Santo e pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, não é? Ele veio com a missão de nos guiar, de nos ensinar. Existe, nós já falamos no início, um plano traçado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo desde a eternidade. E esse plano está a cada dia se desenrolando o seu desfecho, que nós chamamos de final, né? O final do mundo, o final dos tempos, não é? Então, tudo está desenrolando para esse desfecho. E o Espírito Santo, ele veio para guiar, para chamar o homem para a salvação. E depois que esse homem entendeu a salvação, porque é ele próprio que abre o nosso entendimento, ele então começa a direcionar esse homem a fazer as coisas de forma que agrade a Deus. E o Espírito Santo, ele nos faz olhar para Jesus e nos leva a desejar sermos iguais a Cristo. Porque nós olhamos em volta e não vemos ninguém com tanta perfeição como o Senhor Jesus. E os nossos olhos, já falamos, foi aberto pelo Espírito Santo, porque antes mesmo eu pensava que Jesus era um mendigo, conforme a mensagem que passava, né, na religião que eu vivia. E Jesus era um sofredor, um coitadinho, mas o Espírito Santo nos faz olhar para Jesus como aquele que é o vencedor. E enquanto ele estava aqui na terra, sim, ele tinha que viver como homem, e mesmo debaixo de um mundo que estava debaixo de uma condenação, de maldição, mas ele escolheu não pecar, ele escolheu a perfeição. Ele nos faz entender que nós temos que escolher todos os dias e todos os momentos, e devemos escolher as coisas certas. E o Espírito Santo nos leva a entender isso, que temos que fazer a escolha segundo Cristo escolheu. E Paulo, ele diz assim, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele tinha esse desejo de imitar Cristo, e ele tentava imitar Cristo. É claro que ele teve falhas. E ele nos diz também que nós devemos imitar Cristo, né? Naquilo que ele imite a Cristo, nós devemos imitar também, não imitar as falhas de Paulo, mas as virtudes. É claro que o nosso modelo supremo é Jesus. E o autor aos Hebreus, no capítulo 12, né, versículo 1, 2 e 3, ele diz também, ele nos chama a atenção para nós olharmos para Jesus, ver o que Jesus suportou. E tudo que Jesus suportou é porque ele tinha a visão do eterno. Ele tinha a visão da perfeição. Ele sabia que um dia, ele tinha certeza que um dia ele seria coroado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E tudo isso levou ele a passar por sofrimento, louvando e glorificando a Deus, sem nenhum tempo murmurar. E nos convida a fazer o mesmo, né? O autor aos Hebreus nos convida a também ter esse exemplo de Cristo, a olhar para Jesus. E ele é o nosso modelo. Não existe pessoas que nós podemos copiar, que não tenha falha, mas Jesus, ele é o modelo perfeito, que não há falha nele. E ele nos sacia, não é? Ele mata a nossa sede de justiça. Ele nos traz a segurança de que exatamente é aquilo que o nosso ser deseja. E desejamos tudo isso inconscientemente, não é? Porque perdemos parte da nossa consciência. O Espírito Santo nos guia à obediência aos ensinamentos de Jesus. Em Efésios 1:18, nós podemos ver assim que Paulo também orando pelo povo de Deus, pelos Efésios, dizendo assim, eu oro a Deus para que ilumine os olhos do vosso entendimento. Então, o Espírito Santo, ele vai nos guiar à obediência, mas junto com a palavra, nós precisamos ler a palavra, porque nesse tempo, quando estamos lendo, o Espírito Santo vai iluminar os nossos olhos, ou seja, vai abrir os nossos olhos espirituais para entender as riquezas que Deus já preparou para nós em Cristo, que nós já podemos usufruir aqui na terra. Então ele vai nos guiar a perceber que tem uma herança que nós podemos desfrutar aqui na terra, tem uma herança que é para nós vencermos aqui na terra. E nós precisamos entender isso, porque podemos nascer
receber Jesus, vivermos aqui na terra e morrer sem ter usufruído dessa herança que é para desfrutarmos, que são armas, que são benefícios, ou seja, é um adiantamento, não é? Das bênçãos de Deus para nós gozarmos aqui nessa terra. E o Espírito Santo também nos ensina o que fazer para receber o seu poder, não é? E ele vem dizendo em Lucas 4:18, quando Jesus fala bem assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, não é? Ele me ungiu. E ele vai dizendo para que Ele ungiu: para libertar os cativos, abrir os olhos do cego, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus vem dizendo que tudo que ele fazia, ele pôde não pecar, porque ele escolheu viver uma vida debaixo da autoridade do Espírito Santo. E então, Jesus, ele ensina, né? E o Espírito Santo nos leva a ver Jesus orando, a ver Jesus buscando essa dependência, essa autorização, ao descobrir qual o plano, qual o próximo passo, né? Então, em todo o tempo, nós víamos Jesus se retirar para buscar o quê? O enchimento, para buscar o conhecimento daquilo que ele deveria fazer nas próximas etapas. Amém? Então, nós podemos ver que o Espírito Santo, ele conduziu Jesus aqui na terra, e ele também quer nos conduzir. E Romanos 8 diz assim, que o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em nós, ou seja, o mesmo Espírito que estava sobre Cristo aqui na terra, ele está sobre nós. Está lá em Romanos 8:11, né? Ele está sobre nós. E Jesus, ele também, depois que ressuscita, ele diz para os discípulos: não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, andar por aí, tentando fazer a obra de Deus, tentando evangelizar, sem a ação do Espírito Santo, não vai acontecer nada. Só vai acontecer aquilo que aconteceu com os amigos de Paulo, né? Com aqueles homens que quiseram expulsar demônio em nome de Paulo, né? Sem ter autoridade, porque o Espírito Santo vem trazer essa autoridade para cada um de nós estarmos exercendo o ministério que Deus nos confiou. E quero te dizer que todo crente, todo salvo tem um ministério, porque ele diz lá em Pedro que fez a todos nós sacerdotes real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o ID é para todo crente, todo salvo em Jesus. E nós todos somos sacerdotes. Como sacerdotes, temos que orar pelo povo, pela nação. Nós temos que, como sacerdote, anunciar as virtudes. Mas nós não teremos condições de anunciar virtudes sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos, não é? Desse poder. E o Espírito Santo, ele é que nos empodera para estarmos realizando a obra de Deus. Nós vamos nos sentir movidos, não é? Vem uma coragem, vem uma fé, e vem a palavra com facilidade dentro de nós, e que não tememos nada, não temos medo de ninguém. Por quê? Porque o poder de Deus está sobre nós, e nós abrimos a nossa boca e comunicamos a fé, e temos coragem de fazer o apelo, e as pessoas se rendem a Jesus, porque o Espírito Santo as convenceram. Não pela nossa eloquência, mas porque o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus também, ele veio para nos consolar, ele está aqui para nos consolar. E há momentos na nossa vida que nós passamos por dificuldades, né? De perda de um familiar, desemprego, passamos por enfermidades. E nesse momento o Espírito Santo vem e nos consola. Lá em Romanos 8:26 fala sobre isso, não é? Podemos dar uma olhadinha rapidinho lá em Romanos, para ver o que diz a palavra de Deus. Romanos 8:26. Diz assim a palavra, né? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós temos o auxílio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir, irmãos, chegar do outro lado.
Sem o Espírito Santo, nós vamos ficar desmaiados na hora que alguém nos fere, na hora que alguém nos trai, na hora que alguém nos engana, na hora que a pessoa é injusta conosco, nós não vamos suportar. Mas o Espírito Santo, ele vem sobre nós quando nós clamamos, não é? Ele vem sobre nós, porque a escolha é sempre nossa. Se acontecer essas coisas e nós não pedirmos ajuda dele, não solicitarmos, ele não virá. Mas se nós solicitamos, ou se alguém solicita por nós o papel do intercessor, então o Espírito Santo vem e ele tira a dor, não é? Ele tira a mágoa, ele tira o ressentimento, ele cura o nosso coração, sara as nossas emoções, cura as nossas memórias e nos torna novamente disposto a caminhar com Deus, não é? E vamos cada dia caminhando, livres de qualquer, isso é que é ser livre, livre de qualquer mazela, livre de qualquer dor na alma, mas caminharmos com o nosso coração sarado em Deus, amém? O Espírito Santo, irmãos, ele também testemunha dentro de nós. Então ele nos guia. Na hora que você tem dúvida, busca o Espírito Santo e ele vai testemunhar dentro de você, né? Talvez o inimigo comece a colocar dúvida dentro de você, dizendo que você não está salvo, não é? Dizendo que você não é filho de Deus, que você fez isso e aquilo, você não está salvo. Mas você é uma pessoa que lê Bíblia, que busca Deus, pecou sim, mas se arrependeu, confessou o pecado. Aí, sabe, ali em Romanos ainda 8,16 diz assim, não é, que o Espírito de Deus, ele testemunha, ele afirma, ele contesta dentro de nós, não é? Ele põe lá o carimbo, ó, você é filho de Deus, amém? Graças a Deus, graças a Deus pelo testemunho do Espírito Santo. Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é na cabeça, não é no coração, é dentro do nosso Espírito. Ele põe a certeza lá dentro, não é? Que nós somos filhos de Deus, é na nossa mente. Amém, irmãos? E nós seguimos então na caminhada com convicção de que somos filhos de Deus. Realmente, filhos amados do Pai. O Espírito Santo nos leva a discernir as obras de Deus e as obras do mal. E sem o Espírito Santo, como que nós iríamos saber, não é? Mas ele vai nos ajudando a perceber as obras do mal e as obras de Deus. Quando há uma heresia que está sendo ensinada, por exemplo, o Espírito Santo fala conosco. Não é aquela coisa de você interpretar a Bíblia errada, não é? De dizer, por exemplo, que o Espírito Santo só veio para a salvação. E negar a obra do Espírito, negar que ele enche de poder, que ele cura, que ele liberta, não é? Que ele dá dons, que você pode falar em línguas, pode saltar no Espírito, pode dançar, não é? Porque há manifestações do Espírito e ele se manifesta como ele quer. Ele não precisa da nossa autorização, mas ele se manifesta, não é? Para a glória de Deus. Então 16:13 diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Então, ele não só nos faz discernir, não é? Ele nos lembra dos textos da Bíblia, ele vai confirmando, e vai, quando algo não vem do Espírito, não vem da palavra, não é de Deus, o Espírito Santo coloca dentro de nós dúvida. Mas não é dúvida por ignorância, não. Porque muitas vezes você duvida porque você não lê Bíblia, você não conhece a Bíblia. E você só pode julgar se você conhece Bíblia, se você lê Bíblia, se dentro da Bíblia está escrito assim, o Espírito Santo testemunhar. Aí sim. Agora não é por ignorância. Você lê a Bíblia só para meditar, você não conhece o livro, que é o mapa de Deus para a sua vida, aí vai ignorar as obras do Espírito, vai ver como ele se manifestou no Velho Testamento, fazendo coisas tremendas. E ele agora no Novo também, usando os servos do Senhor. Amém? Então, ele vai nos fazer entender o que é de Deus e o que não é. O Espírito Santo veio para nos preparar para o encontro com Cristo. E 1 Tessalonicenses 5:23 diz que Deus que nos santifique, né? Que o Senhor aqui nos santifica o corpo, alma e espírito, que nós devemos nos santificar
E para quê? Para nos encontrarmos com o Senhor, porque nós estamos caminhando para irmos para o Senhor. Então devemos estar buscando essa santificação a cada dia. Se você tem certeza que vai para o céu, então você precisa se santificar, porque lá no céu só entra os santificados. E o 5,13 diz assim: e os que tenham com amor em máxima consideração por causa do trabalho realizado. O texto não está 5,13, não, 5,23, não é eu que antecedi aqui. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo seja conservado íntegros, irrepreensível na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você diz assim: e o ladrão da cruz, não é? O ladrão da cruz, sabe o que aconteceu? Ele já havia se arrependido dos seus pecados, confessado os seus pecados. Ele já estava num estágio de rendição ali na cruz, porque ele conhecia a palavra, não é? Todo judeu conhecia a palavra. E ele viu, reconheceu por tudo que estava acontecendo com Cristo, que Jesus de fato era o Filho de Deus. E quando ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, ele já tinha passado por um processo, né, de rendição. Então ele estava mais santo do que qualquer pessoa, não é? Só não estava mais santo do que Jesus. E Jesus diz assim: hoje mesmo, né, eu te santificarei, e você estará comigo no paraíso. Aleluia! E assim aconteceu. Então não dê desculpa do ladrão da cruz, porque ele nem teve tempo para viver a vida de fé, não é? Mas ali na cruz ele deu testemunho do Senhor Jesus. O Espírito Santo intercede por nós, como nós já lemos, não vamos ler de novo, que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, há momentos que você não ora, não sabe orar, não é? Há momentos que você está com tanta confusão na mente, são tantos pensamentos, tantas preocupações. Às vezes são tanta ansiedade que vem, e às vezes eu digo assim para Deus, né? Senhor, eu não consigo orar, eu não estou conseguindo orar. E é interessante, irmãos, que às vezes vêm os cânticos brotam assim, trazido pelo Espírito, e sabe o que acontece? Autoministração. Ele vai usando a mim mesmo, e vai ministrando a minha alma, e daqui a nada, não é? Eu já estou totalmente entregue ao Espírito. Às vezes não tem música, mas às vezes ele leva a orar em línguas, não é? E você começa do nada a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Daqui a pouco você consegue orar em português. Daqui a pouco você já está muito bem. Por causa de quê? Por causa da ajuda do Espírito Santo. Então nós não devemos desprezar, viver debaixo da liderança de alguém que vai nos ajudar a vencer cada etapa da vida, viver cada momento da nossa vida. O Espírito Santo mantém acesa a chama da certeza da salvação. Nos ajuda a não desistir de caminhar com Cristo. Atos 7,55, não é? Conta a história de Estevão, um servo do Senhor, o primeiro mártir, né? Era um jovem que recebeu Jesus como Salvador, ele acreditou em Jesus. E o que aconteceu? Ele começou a anunciar o Evangelho com toda ousadia e cheio do Espírito Santo. Está lá escrito, viu? Cheio do Espírito Santo. Então, aqueles religiosos, não é? Invejosos, dominados pelo mal, pelas obras da carne, então levaram acusações falsas sobre Estevão e levou ele para a praça para ser apedrejado. E naquele momento a Bíblia fala que ele olhou para o céu e viu os céus abertos, e viu o Filho do Homem, não é? Que estava à direita do Pai. Aleluia! Sabe, estar à direita, amado, significa aquele que está governando. É aquele que está reinando. E nós sabemos que agora é o ministério da salvação, que está em pleno vigor, sob a liderança do Espírito Santo. Cristo operou a salvação, mas o Espírito Santo aplica a salvação nas nossas vidas. Amém? E ele estava à direita, significa que o Pai estava ali apoiando, porque há uma unidade total entre Pai, Filho e Espírito Santo. Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Aleluia! E um só Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E Estevão olhou novamente e viu, não é? Viu o Filho do Homem em pé. Viu, ele agora já vê Jesus em pé. Por que ele viu? Porque o Espírito Santo abriu os olhos e disse para ele: Estevão, essas pedras aí não é nada. Diante da glória que você está para receber agorinha mesmo, né?
E por isso, naquela hora, Estevão teve condição de dizer assim: Pai, não lhes impute esse pecado. Já viu uma pessoa ter capacidade de perdoar com dor de pedras? Não é? E foram pedras enormes, irmãos, de tal maneira que ele ficou soterrado com elas, ele foi morto, não é? E naquele momento o que estava dentro do seu coração era o Espírito Santo, era o poder de Deus, não tinha maldade, por isso ele pôde desejar o bem para a humanidade, para aqueles seus carrascos, amém? Então, o desejo do nosso coração é que você, dentro dessas passagens, você esteja meditando mais sobre o Espírito Santo, que você esteja lendo mais o livro de João, o livro de Atos, o Novo Testamento e o Velho Testamento, porque o Espírito Santo, irmãos, está em toda a Bíblia, não está só no Novo, só não está depois da sua descida em Atos. Em Atos ele desceu para guiar todos os crentes. No Velho Testamento, ele guiava os reis e sacerdotes, profetas, aqueles que estavam em eminência. Mas nós podemos ver Ana, que não era profeta, não era nada, mas o Espírito Santo estava ali sobre a vida da Ana. E tantos outros, né, que se fôssemos parar para falar, ficaríamos aqui até na próxima quarta-feira. Mas, irmãos, não vamos ser ignorantes, tá? Vamos buscar a inteligência que o Senhor nos deu através do Espírito Santo. Vamos pedir a Ele que ilumine os olhos do nosso entendimento. Vamos pedir inteligência espiritual. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos alinhe com Deus, não é? Que nós possamos entrar no ministério do Espírito Santo e perceber o quão é importante nós deixarmos nos guiar por Ele. Irmãos, nós vamos ter maravilhas, bênçãos maravilhosas. Não estou falando de riquezas, não estou falando de bens materiais. Eu estou falando de paz de espírito, irmãos. Essa é a maior riqueza da vida, é a paz de espírito. É você estar bem com você mesmo. Tem muitas pessoas que estão confusas, loucas nesse tempo, sabia disso? Muitas pessoas depressivas. Mas se você está na direção do Espírito, você goza de paz, você goza de alegria, você tem segurança, você tem convicção que o teu Pai está na liderança do barco da tua vida. E tudo vai acabar bem para a glória dele, né? Se formos antes, iremos com ele. Mas se está perto do arrebatamento e formos arrebatados, iremos com ele. Mas, não é? Se não for o arrebatamento ainda tivermos algum tempo nessa terra, estaremos com ele, mas um dia iremos com ele. E devemos caminhar assim, amados, nessa certeza, nessa convicção. E pedirmos a Deus que nos dê sabedoria para fazermos as coisas. Amém? E o caminhar na direção do Espírito Santo é ter a certeza absoluta de que reinaremos com Cristo. Ainda que não entendemos tudo agora, confiemos de que Ele sabe o que está fazendo. Creia, Deus está no controle. Deus te abençoe, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, eu oro nesse momento pela tua igreja, pelo teu povo, onde está chegando essa palavra, que o teu Espírito Santo esteja nos fazendo dobrar diante do Senhor, esteja nos ajudando a nos entregar mais, a nos dar mais, porque o Senhor já liberou todo o seu poder. O problema é que nós não estamos abrindo o nosso coração. O problema é que nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Que o Senhor venha quebrar dentro de nós toda essa resistência, todo esse medo, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor nos ajude, Pai, no nome de Jesus, a nos entregar a cada dia, a cada momento, a nos submeter. Tira de nós todo esse sentimento de rejeição à liderança. Muitos de nós tivemos problema com liderança desde a infância, com os professores, com os pais, ó Deus, com patrões, com chefes, mesmo com pastores. Ó Deus, nos cura e nos liberta, Senhor, de todos esses traumas e tira de nós essa resistência que nós temos à liderança. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. E não nos deixa resistir à liderança do Espírito Santo, mas nos quebranta e nos faça nos render diante do Senhor. Abençoa a todos aqueles que estão sofrendo nesse momento.
e que venha sobre cada um a tua paz, sustenta o teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja passando sobre a terra e que tu possa dar uma ordem ao espírito da morte que coloca a sua espada na bainha, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor possa livrar a humanidade nesse tempo. Que o Senhor faça com que a tua salvação prospere sobre a terra. Que a tua vontade seja feita, Pai, e nada mais. Nós te damos a honra, a glória, o louvor e toda a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue lhe abençoando e que você continue nessa semana na liderança do Espírito Santo e todos os dias da sua vida. A Páscoa está a caminho, não é? Esteja se santificando para ceiar no domingo, né? Prepara seu pão, seu suco de uva para estarmos ceando no domingo, porque a Páscoa é o culto mais importante para um cristão. E que você possa estar nesses dias que antecedem a Páscoa, não buscando ensinamentos de religiões pagãs, mas buscando dentro da palavra de Deus o que simboliza a Páscoa, que se você possa agradecer, fazer jejum de agradecimento a Deus, não é? De não murmurar nesse tempo, de adorar o Senhor, e que você possa cada dia mais querer conhecer Deus e ter prazer em tê-lo dentro de você. Deus te abençoe, fique na paz, que a paz do Eterno encha o seu coração e os seus sentimentos estejam guardados em Cristo Jesus. Amém e amém.